Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou Vitor Taveira, essa é a entrevista do século aqui direto do estúdio 42B no centro de Vitória. Essas entrevistas tem lá no canal do Século Diário no YouTube, plataformas de áudio. Enfim, siga, comente, compartilhe. Se você ainda não deixou seu comentário, deixa lá. Isso ajuda a chegar mais longe, né, a nossa informação. Estamos começando aqui, né, a primeira entrevista do século do ano, com o tema palhaçaria, né, um tema divertido, mas também sério, né, em alguns aspectos. A gente vai falar aqui com nossos convidados, que são a Amora Gasparini, que representa a palhaça Chabele, e Carlitos Cachoeira, que é seu nome artístico E o Palhaço Cachoeira. O Palhaço Cachoeira, isso mesmo. Carlitos Cachoeira e o Palhaço Cachoeira. Bom, primeiro, bem-vindos, obrigado pela presença. Queria começar para vocês se apresentarem um pouco, falando brevemente assim, da trajetória, né, que trouxeram vocês para esse lugar, né, da palhaçaria, do circo, da arte circense em geral. Quem quer começar? Primeiras damas. Pode começar. Tá bom. Primeiros cavalheiros. Olá, Carlitos Cachoeira. Eu sou natural de Macaé, só que Canela Verde adotado, né? Com 2 anos de idade, passei a morar em Vila Velha, no Espírito Santo. E minha trajetória dentro do circo, das artes, foi a partir de 2006. Então, estou ficando de maior esse ano, né? 18º ano, 18 anos, me tornei circense. E a partir daí eu comecei a poder transitar pelo Brasil, né? Ter várias experiências e ter a autonomia de chegar onde puder, onde quiser e trabalhar, né? Dentro desse contexto. E de 2006 para cá, em 2014, eu conheci o palhaço, né? Então, é metade do caminho, né? Com 9 anos atrás, eu conheci o Palhaço Cachoeira, né? Me identifiquei com ele e mudou todo o aspecto dentro da minha visão de mundo a partir, né, da linguagem artística, porque o circo ele pensa no quê? Na virtuose, na perfeição, naqueles corpos sobre-humanos onde você não pode errar. E o palhaço, como me consumiu por inteiro, que a partir do palhaço eu passei a utilizar o erro para representar a minha virtuose, né, dentro da dualidade, da dicotomia do mundo, né? E há 11 anos, né, a gente tem o La Carta Circo Teatro, onde eu sou cofundador. Junto com a Amora. Diga aí, Amora. Eu sou a Amora Gasparini, né? Esse ano está fazendo 20 anos, estou fazendo 20 anos de carreira. Eu sou atriz, na verdade, né? Eu vim do teatro, do drama, mas sempre trabalhei com a palhaçaria, mas sempre numa versão de entretenimento, né? Comecei numa versão de entretenimento para poder sobreviver, porque o teatro não dava dinheiro, para você fazer dinheiro, você tinha que ir para o teatro infantil, né? Tinha que ir um pouco fora da linguagem. E tá fazendo 8 anos, né, que eu fui para palhaçaria e conheci de fato a linguagem da palhaçaria como profissão, né? Porque antes eu só conhecia assim o palhaço, né? E dentro das minhas pesquisas, quando eu conheci a linguagem da palhaçaria feminina, que me interessou. E aí eu aprofundei, caí de cabeça. Tem uma coisa que o Carlitos falou que eu acho muito interessante, assim, tenho aprendido com vocês, assim, na verdade, isso. Do lance do palhaço, você precisa encontrar o seu palhaço, né? Você não simplesmente... Como é que é esse processo? O que significa isso? Tipo, encontrar, ou não sei, encontrar ou ser encontrado, não sei como é que o Carlitos falou, mas assim, o que significa? Como é que é esse processo de tornar-se palhaço? São vários aspectos que você pode chegar na resposta dessa pergunta, mas no nosso caminho, na nossa trajetória, foi a partir do contato com os mestres, né? A partir de escola de palhaço, escola de palhaças, e a partir daí, nesse contato com o mestre, né, foi na relação de mestre e discípulo mesmo, onde ele passa todos os segredos e passa a mecânica, né, de como você faz para internamente se encontrar a partir de exercícios cênicos, a partir de toda uma pedagogia, digamos assim.
E é uma exposição mesmo, através da exposição das suas fragilidades, né, de dentro de você, né, o seu eu mais puro, digamos assim. Isso é meio único, né? Que você falou da palhaçaria, o palhaço ele é um pouco ardiloso, assim, mas ele se expõe, né? Ele é sempre um cara desastrado, que quase não acontece nas outras artes. Você falou que é o virtuoso. Mas, assim, como é que vocês entendem essa figura histórica, assim, do palhaço? Porque é uma figura muito antiga, né? Eu não sei qual os primeiros registros aí, né? Quer dizer, sempre houve outros personagens próximos, né? Como é que o palhaço se constrói, a palhaça, né, ao longo da história? Esse termo palhaço, ele é bem contemporâneo, né? Mas essa linguagem, ela é considerada uma das primeiras profissões da humanidade, né? A palhaçaria, assim, o ato de fazer rir. O Lacarta está fazendo 11 anos agora, e antes a gente era personagem, né, digamos. Eu era atriz, ele era circense. E quando a gente começou a pesquisar a linguagem do palhaço, né, e da palhaçaria, a gente entendeu, dentro da nossa linguagem, porque não vamos desconsiderar as outras linguagens, né? Tem a profissional, tem várias linguagens. Dentro da nossa linguagem de pesquisa, o palhaço é você mesmo, não é um personagem. Então, o personagem, ele vem com a pesquisa de fora para dentro. E na palhaçaria, a gente pesquisa de dentro para fora. Então, a gente vai buscar meios, como o Carlitos comentou, né? Escolas, ter um mestre, porque a gente gosta muito dessa ideia de considerar quem veio antes, né? Homenagear e ter toda essa reverência com o mestre. Né? A gente aprendeu isso muito na nossa escola, nossa primeira escola de palhaço. Então, a gente vem trazendo também uma trajetória de luta e de pesquisa desses mestres, né? Que não é só um nariz... São décadas de acúmulo aí, né? Não é só uma oficina onde você... É muito clássico isso, né? A gente vê muitas pessoas achando que, encontrei o meu palhaço, fiz uma oficina, achei um nome, botei um nariz, sou palhaço. Não é isso, né? A gente até passou por isso, porque é normal, mas você precisa sair disso, você precisa avançar, como toda profissão, né, eu acho. Exato. Como toda profissão, né? E tem gente que não avança, eu acho que tá aí essa questão. E a gente precisa avançar. E no momento em que a gente avança, a gente consegue entender que não éramos palhaço antes, né? Ele fala, ele era palhaço há muito mais tempo, Achava né? que era. Não, encontrei em 2014, que foi quando ele foi para a escola, e ele levou uns tapas na cara e falou, nossa, peraí, eu tava fazendo errado, né? Mas esse é o caminho, né? Começa do início. Sim, exatamente. Né? Antigamente a gente utilizava da estética do palhaço para se aproximar das pessoas, né? Tem um dito que fala que o nariz palhaço é a menor máscara do mundo, né? Porque quando você coloca ali, já é visto como um personagem, né? E te dá a liberdade é como se você incorpora esse personagem, que te dá a liberdade de brincar, de fazer rir, de fazer coisas que você não faria normalmente, digamos. Dizem que é a menor distância entre duas pessoas. Você coloca um nariz, você não precisa fazer nada, né? As pessoas são atraídas até você. Elas vêm até você, né? Exatamente. E dentro das artes cênicas existem as máscaras, né? As máscaras rituais, as máscaras teatrais, que é um processo para você se construir enquanto ator, né? Enquanto estudioso das artes cênicas. Mas todas as máscaras, elas escondem, né? A sua figura, o seu ser. E a menor máscara do mundo é considerada a menor máscara porque ela expõe você, né? E tem toda uma questão filosófica também, né? Que o nariz de palhaço faz você respirar diferente do seu cotidiano. E a partir daí, sua oxigenação cerebral é diferente, sua oxigenação sanguínea, e você se torna tonto, né? Só tem um aspecto físico e filosófico dentro da menor máscara do mundo, né? Doideira. A perna de pau também, que é um artefato, assim, que você olha as pessoas... a facilidade, né, com os palhaços se locomovem mesmo em territórios bem complicados, assim. Tem a ver com técnica também, né? Com treino,
enfim, tudo mais. Com certeza. E foi uma apropriação, engraçado que a perna de falando é um adendo dentro da perna de pau. Foi uma apropriação, porque as pernas de pau antigamente foram utilizadas para você caminhar por terreno pantanoso, né? Na França, você vai na África também, é utilizado em rituais, então não tem essa questão artística. Então foi uma apropriação. A gente, olha que interessante, se tornar maior, né? Ficar mais visível, e a partir daí foi utilizado. E como é que vocês veem, assim, o palhaço tem um papel político? Porque a palhaçaria que vocês fazem, ela de alguma maneira é política. E geralmente é para todas as idades, né? Assim, isso também é uma coisa muito difícil de alcançar de linguagem. Que eu acho que os palhaços geralmente conseguem. Você conseguir falar com o público infanto-juvenil e com o público adulto ao mesmo tempo, assim, e fazer os dois rirem, talvez com camadas diferentes de entendimento, né? Quer dizer, o adulto entende coisas que a criança não entende, mas talvez a criança também entenda algumas coisas que a gente, por ser adulto, tipo, não vai rir ou não vai... Amora. A arte é política, né? Eu acho que, assim, não vou julgar de novo, mas para mim, eu gosto da arte. Ela política, ela questionando, ela vivenciando e trazendo as questões sociais contemporâneas, ou, se não for contemporânea, ela vai estabelecer alguma relação com o contemporâneo, né, que a gente está vivendo. E o palhaço, ele começou assim, né? Nos inícios das suas práticas, consideradas como a primeira profissão da humanidade, vamos trazer o bobo da corte, né? O que o bobo da corte fazia? Ele era a voz do povo, né? Ele tinha aquela pequena autoridade de poder brincando. Tô brincando, né? Então, olha, tô sendo hilário, tô sendo irônico, e com essa brincadeira ele conseguia falar verdades pro rei, né? Verdades pro... Então, acho que isso foi o que a gente mais herdou dentro da palhaçaria, né? Essa voz do povo. Então, a gente acha muito linda. A nossa logo, por exemplo, ela tem o chapéu do bobo da corte, né? Porque é uma coisa que a gente traz muito, a gente gosta muito, né? Dentro da nossa linguagem, né? Deixando bem claro, porque existem várias linguagens. E quando a gente trabalha com toda uma classificação livre para todas as idades, acho que isso foi mais assim, aconteceu, né? Aconteceu. Pela prática. E quando a gente pratica muito, e a gente muda a rua, né? Rua. É isso que eu ia falar. A arte na rua, ela não pode ter classificação. Não pode ter né? classificação. E você vai se adaptando, né? Eu era do palco, ele é da rua, agora a gente tá meio trocando, né? Ele tá muito apaixonado pelo palco. E eu, assim, não consigo sair da rua, né? A rua me encanta muito, né? A gente também tem duas dualidades, né, da nossa pesquisa, porque ele é um palhaço muito voltado para a linguagem hospitalar. Né? Tem um dom muito, muito bom, né, da questão hospitalar. Eu já sou aquela palhaçaria mais de rua. Com acidez. Esqueci o Sem Fronteira, sabe, Palhaço Sem Fronteira? Né? Nessas localidades, zonas de vulnerabilidade, zonas de conflito. Eu gosto muito disso. Muito interessante, né? Que aí é não só política, mas é social também. Quer dizer, política social, cultural, tudo junto, mas assim, eu tive a oportunidade de conhecer alguns palhaços que estavam nessa missão Palhaços Sem Fronteiras, lá no Rio Doce ali, né? Quer dizer, estavam transitando num momento meio que de tragédia, né? Sim. Que era justamente o crime ambiental que destruiu as comunidades, e eles estavam levando alguma alegria, mas também sem deixar de lado a provocação para que as pessoas também né, pensem, entendam, reflitam sobre o que estava acontecendo. Sim. E aí a rua, ela traz isso, mesmo se você não quiser. Se você tiver uma pesquisa e você conseguir entender como que aquilo pode se desenvolver da melhor forma, você vai aprender na marra, né? A lidar com todo o público. Tinha um mestre nosso que falava, rua boa é aquela que aparece uma criança, um cachorro e um bêbado. Aí tá completo, né? Aí você tem todos os desafios. O cachorro entra no meio da apresentação, o bêbado quer falar, intervir. E aí tem essa coisa da sagacidade
que tem muito de preparo e um pouco de improviso, né? Que eu acho que o improviso, o palhaço tem que ter essa habilidade de reagir ao público, né? Interagir. Termômetro, né? Um termômetro e um pouco de intuição, digamos assim, também, para você saber se desvencilhar e não atrapalhar a sua apresentação, né? Tem algum caso assim que vocês tenham, que vocês considerem muito inusitado, muito, sei lá, curioso? Tem vários. Tem vários. Conta um aí pra ele. Tem aquele de Praia da Costa, quando a gente estudou na escola de palhaço juntos, foi em 2017. Que foi fora do estado, né? Rio de Janeiro. Então, a gente tinha nossos trabalhos aqui e era muito pesado também morar no Rio. Então, a gente morava aqui, morava lá. 15 dias no Rio, 15 dias aqui. E vinha mais fazer mesmo roda para conseguir grana para poder voltar para a escola, né? A gente fazia muita praça, muito sinal. E era carnaval, né? Assim, no início da escola, carnaval. A gente foi e teve uma briga de 2 pessoas bêbadas, né? No carnaval, assim. E esse aqui, não sei o que ele fez, ele desvencilhou toda a briga, fez os 2 dançarem, carregou o outro no colo. Era um casal em situação de rua, e muito embriagado, e do nada começaram a brigar, mas conseguimos, né? Eu peguei o cara no colo. Quebrou. Aí veio a sanfoninha, eles tirou ele do picadeiro. No final, foi lindo, assim. No final estavam se beijando, todo mundo dançando, foi lindo, assim, foi muito engraçado. Essa foi uma das, né? Uma das. Foi marcante, foi uma das primeiras, né? Logo no início. Tem mais alguma que vocês queiram contar? Tem uma que é a história de amigos nossos, no Anjos do Picadeiro, no Largo do Machado, e no meio da apresentação tinha um camarada apresentando, e no meio da brincadeira, vocês têm que saber onde você está também, né? E no meio da brincadeira ele brincou com um camarada, e o camarada estava portando uma arma de fogo, né? E no meio da apresentação, provocando, e o rapaz mostrando a arma de fogo para ele. Então, o espetáculo que duraria 1 hora, durou 2, 3, ele não queria sair de cena, porque senão o cara ia pegar ele ali, entendeu? Até que era num festival, né? Um festival internacional, Anjos do Picadeiro, e ele conseguiu, em códigos, falar com a produção, e a produção, como era do local, que conhecia, aí conseguiu convencer o rapaz de ir embora, porque ficou indignado com a piada. Né? Achei que você ia falar quando a gente estava presente. É uma profissão insalubre. Adicional de insalubridade. E o Largo do Machado, ele é bem... É no Rio de Janeiro também. Ali uma área final... muito comum de circo ali, ou não? É comum de porque... espetáculos culturais. Sim, os nossos mestres frequentam ali há 30 anos, então a escola ia para lá todo final de semana, né? A gente era meio que uma prova do período, do módulo, né? Vamos ver se aprendeu, né? Tem que fazer a roda lá na rua, e a roda gigante com todos os alunos, mais de 20 alunos, e montava toda uma estrutura linda de picadeiro de rua mesmo. E aí a gente estava assistindo um pessoal de São Bernardo, Circo do Asfalto, até rodando agora o mundo aí, com a família, lindo, o projeto deles. E a gente assistindo de primeira, né, assim, na frente mesmo. E eles fizeram uma brincadeira, assim, eu vou te dar, vem cá que eu pego você, assim, brincando. E do nada, na cortina deles, surgiu um atrás do outro com a faca, correndo, assim, e passou no meio da família, e passou no meio da gente. Porque a gente estava bem de frente, pisou, assim, na gente, assim, né? Um correndo com a faca atrás do outro, e parou tudo, assim, o espetáculo. Ninguém achou que era parte do espetáculo? Não, a gente sabia que não era. Bem claro que não. E engraçado que foi na hora que a palhaça falou, eu quero ver sangue! Isso. Aí da cortina o cara correu com um facão atrás do outro. Rapaz, que situação. Foi bem Continuou, assustador. ainda bem que ninguém pegou ninguém, né? E agora, assim, eu tenho 2... Estrei outro solo, né? Tô procurando uma direção, atrás de uma direção. Meu primeiro solo, ele acabou sendo de palco, por conta da diretora, né? E agora eu falei, não, meu outro solo, eu quero rua. E aí, agora no Encontro de Palhaços, aqui de Vitória, apresentei na rua. E, gente, olha, eu vou te falar, a gente escuta muito essas histórias, né? A gente sabe, mas quando é com a gente, é uma coisa assim, a gente sempre foi pra rua junto.
Eu nunca estive na rua sozinha, no palco sozinha, que eu não estava sozinha, tem toda uma equipe, né? Sim. Mas em cena sozinha. Tinha um bêbado ali na Rua 7, né? Na frente do Shopping 7. Tinha um bêbado que no início foi muito fofo, né? Interagir com, poxa, um bêbado, um presente, né? Veio um cachorro, o Baldinho brincou comigo, crianças, filhos de amigo, coisa mais linda. O bêbado, super improvisei com ele, foi muito legal. Só que teve uma hora, na metade do espetáculo, peraí, esse cara não tá deixando eu apresentar. Tem isso, o bêbado geralmente tem isso. Não, mas não era só porque era um bêbado, porque a gente tá cansado de lidar com um bêbado. São mais de 10 anos lidando com um bêbado na rua. E tá tudo bem, a gente adora, né? É diferente de um teatro normal, o espetáculo de palhaçaria, como é o nosso caso, circo-teatro. Quando tem um bêbado, quando tem essas intervenções, a gente ama, porque a gente cresceu em cima de improviso, né? A gente não... Até costumo dizer, nossos ensaios nunca foram dentro de... Acho que só um espetáculo que teve um diretor local, o César Apaia, que a gente ensaiava com ele, ambiente fechado. Mas fora isso, a gente nunca ensaiou em ambiente fechado, a gente sempre foi pra rua. Tem um número, vamos pro sinal, vamos... Ai, que espetáculo é esse? Não sei, é ensaio aberto isso aqui. Sempre foi assim. Então não era o problema, até que chegou uma hora que eu parei tudo, sentei do lado dele e falei, vem cá, se fosse um homem ali, você faria isso? Ele na minha cara, claro que não. Sinceridade. Ele falou, né? É claro que não. Então não é só por ser um bêbado, né? É porque tinha uma mulher sozinha em cena. Então foi muito mais atacada. É claro que eu soube aproveitar tudo, mas chegou uma hora pela primeira vez. Eu não fiz o último número. Eu falei, gente, ficamos por aqui. Muito obrigada. Tchau. Sabe? Todo mundo entendeu e todo mundo ninguém aguentava mais. Não queria passar pelo constrangimento também que os parceiros, os bares queriam tirar ele da plateia. Eu falei, não vamos passar por isso, né? Acabamos por aqui e é isso. E como é que é, assim, viver disso? Dá para viver sendo palhaço, viver da arte? Olha, quais são as alternativas? É possível, cara. É possível, mas não é um caminho fácil, né? Viver exclusivamente da arte, do seu grupo de teatro, né? A gente vê que não tem essa facilidade. E também tem outra coisa, a arte de rua, né, sendo uma forma mais democrática, a rua está sempre ali, né? Então você tem sua fonte de renda, né? Sempre que você precisar, que puder, que quiser, né? Diferente de você estar participando de festivais de teatro, né? Dependendo de fomentos, né? Através de editais. Isso, se você pensar em um grupo de teatro de rua, de circo, teatro de rua, ou de artes cênicas, dança em geral, o que eu aconselho é isso. Vá para a rua, né, procure a sua fonte de renda no dia a dia, estando com dinheiro ou não, né? E se viver só de festivais, a vida não se resume a festivais, como diria Geraldo Vandré, né? E nem de editais. Eu acho que esse é o caminho, né? A gente, antes de... Porque agora a gente está nesse segmento e a gente prefere estar só nesse segmento de apresentar espetáculos. Que é um segmento de pesquisa, né? Tem a ver com o processo de carreira. Porque, tipo assim, para você estar na rua, quer dizer, você apresentar um espetáculo, mesmo sendo na rua, um espetáculo mais complexo, você precisa de toda uma estrutura. Quer dizer, você precisa de dinheiro, né? Equipamento, material, direção. Agora, se você vai fazer uma cena de rua, essa cena de passar o chapéu, embora você possa passar o chapéu no espetáculo também, você vai estar imagino, com uma apresentação mais simples, né? Mais rápida, aquela coisa do sinal, ou ali da praça, mas uma coisa mais rápida que você possa apresentar e, quer dizer, também, né, que são grandes, né, dinheiros você vai ganhar um troco aqui, um troco ali. Sim, não, com certeza. Mas que também talvez tenha o seu papel pedagógico mesmo, né, de aprendizado, né, de contato direto. Sim, tanto para a formação de plateia quanto para o seu crescimento quanto personagem, quanto artista, né, na verdade. Que aí você vê o que funciona, o que não funciona. As frustrações são muito importantes. Fala, putz, foi horrível, o que eu estou fazendo? Eu nunca mais vou fazer isso. E a partir daí você vai se construindo, né?
E aí, assim, a gente tem essa questão da política pública, né? A gente vem falando. Eu não sei se... E tem esse outro lado também privado, né? De recursos que, como vocês falaram, geralmente é uma coisa mais de festas, né? De festas infantis, enfim. Onde não, pelo que eu entendi, não, quer dizer, não dá para aprofundar talvez tanto, ou não. Vocês continuam fazendo esses números? Vocês, tipo assim, tentam... Como é que vocês veem, assim, essa coisa de mercado mesmo? A gente trabalhou muito com entretenimento já, né? A gente se conheceu assim, trabalhando para produtoras, trabalhando para outras pessoas. E aí já não é um trabalho nosso, né? Não tem essa profundidade, como você disse. E isso incomodava muita gente. Mas Né? aí vocês iam meio que compor, não era um espetáculo autoral, mas sim compor um Você entretenimento. aproveitava uma técnica que a gente tinha, né? Botava uma roupa, alugava uma roupa porque tinha que ter um tema. E aquilo não era o que a gente queria, né? E a gente foi aos poucos parando e investindo no que a gente realmente queria pra gente, né? Como o La Carta, ele foi criado, a gente sentou numa mesa de um jazz, acho que foi jazz na curva. Bons tempos. Bons Ainda tempos. tem, não. Aí a gente, cara, qual é o seu sonho, né? Meu sonho é viajar o mundo e viver da arte. Ele era da rua, eu não. Olha, eu tô montando um grupo. Qual o nome? La Carta. Adorei o nome. Então vamos viajar, né? Onde pudermos, para onde pudermos, passando o chapéu, sobrevivendo com a nossa autonomia, da nossa arte, né? E aí a gente tirava esses trabalhos, esse entretenimento, tirava a nossa autonomia. Tirava a sua autonomia de pesquisa, a sua... o seu eu, né? Quem é você? O que você faz? E eu vim já dessa linha do teatro, né? De ter o que falar, de gostar e ter o que falar. E aí eu propus a gente ir acabando com isso. Então a gente começou a ter a nossa linguagem, e não que a gente não faça mais festas, mas a gente tem muitos clientes, né? Muitos amigos, que quando a gente vai fazer essas festas, eles sabem que são nossos espetáculos. Que a gente não vai se vestir de nenhum personagem, que a gente não vai compor nada assim, tá na moda fazer circo, aquele circo Candy Colo, que você tem que alugar uma... Não, a gente não faz. Mas eu pago isso. Ainda assim, não, sabe? O seu valor também, né? Que quando você tem o seu trabalho, você também tem o seu valor, você sabe dar o seu valor. E aí você, obviamente, vai aumentando. Isso o mestre nosso da primeira escola de palhaço, nossa, falou pra gente, olha, vocês estão vendo esse curso que vocês estão fazendo aqui? Quando vocês se formarem, vocês vão ganhar mais. Porque assim como qualquer outra profissão, a gente precisa Formação, ver como qualquer outra profissão. A experiência. E realmente, a gente formou uma grande, né, o Sesc, né, ligou pra gente, vem aqui dar aula pra gente. A gente não se inscreveu. Eles ligaram pra gente, vem aqui fazer uma formação. A gente foi vendo isso, né, então a gente foi pesquisando, cada vez mais. A gente não para, né, eu tô indo agora pro UME, mês que vem, tô voltando pro mestrado, porque eu fiquei um tempo assim parada, e a gente sente falta, né, a gente quer mais, né, então a gente tá nessa linguagem agora. A gente não nega, né, trabalho nem nada, mas se a gente for fazer, todo mundo já sabe que é o La Carta, tem a pesquisa deles, tem esse que é o trabalho deles, tem esses espetáculos, não é um personagem, já sabe, a gente nem mais esquenta a cabeça explicando, porque eu acho que já ficou claro, assim, pra... E um adendo também, né, dentro dessa discussão, é que a gente tem o nosso valor, né, a gente cobra o nosso valor, e o mercado, né, o mercado capixaba, o mercado do Espírito Santo, dessa linguagem, ele, em detrimento de outros artistas, ele diminui, né? Então tem sempre o cliente que vai chorar, vai ser sempre o artista que vai ceder, porque não é um artista que gastou rios de dinheiro para fazer uma formação fora, né, e tudo mais, que não sabe o real valor, né, do seu ofício.
Então a gente acaba largou de lado esse mercado também, porque é um mercado que não condiz com a nossa realidade. Como você falou, tem estruturas, tem todo, né, são 11 anos, né, de trabalho ali, não somente aquela apresentação. Então a gente acaba não, né, se dedicando tanto assim, porque o valor não nos agrada também. E a questão do aonde vamos estar, né? A gente, no meio do ano passado, a gente passou muita necessidade. A gente não aceitava qualquer trabalho também, sabe? De algumas prefeituras falarem, olha, traz o projeto aqui de vocês, traz aqui. E a gente dá o que vocês quiserem. Não é por isso que a gente luta. Não é para isso que a gente luta, sabe? Nós somos hipócritas. Não aceitávamos, né? Então, aceitar uma proposta dessa, por exemplo, beleza, vamos ganhar uma grana, né, que a gente merece, tal, ia jogar tudo fora, né? Todo o nosso discurso no palco, no picadeiro, ia ser inútil, né? Então, tem isso também, né? O que fazer. Que às vezes tem um projeto maravilhoso e não tem grana. E você vai fazer o quê? A gente vai dar um jeito de ir, a gente passa o chapéu. Tem essas, né? Tem essas questões. A Amora falou também um pouco de viagens, né? Que é uma coisa muito associada, principalmente, né, ao circo, né? Pelo próprio circo de lona ser muito transitório, mas os palhaços que não estão em circos também, como vocês falaram, quer dizer, tem muitos festivais e tal. Onde é que vocês chegaram, ou já foram, viajaram? Como vocês têm feito assim, esse processo de levar essa arte daqui para outros lugares? Ano passado, né, a gente foi para Goiânia, foi para Goiás, apresentando um espetáculo nosso num festival latino-americano de artes cênicas, muito interessante. A gente do México, do Chile, Venezuela, Equador, Brasil, tem Peru também, foi muito legal o festival latino-americano. E também somos um grupo, né, de circo familiar, né, nessa configuração familiar circense. Então, participamos de um festival em Minas Gerais, em Belo Horizonte, chamado Mostra Tudo, né, novas configurações familiares circenses. Essa era a temática. Então, foram várias configurações familiares assim do Brasil para apresentar seus espetáculos nesse festival. Tinha pai, mãe, filho, tinha marido e marido, tinha, né, irmã e irmã, né? Então foi bem interessante. Tinha família de amigos também, né, que é considerada uma família. Então foi interessante nessa temática, novas configurações familiares circenses, que não são tão novas assim, né? Pra falar a verdade. E alguma coisa? Não, é isso. Eu acho que a gente aprende também viajando, né? O circo, a palhaçaria, foi o que mais me encantou, sinceramente. Eu viajando, encontros de palhaços, e eu vi que eram pessoas diferentes. Pessoas humildes, pessoas muito inteligentes, pessoas muito simpáticas, muito honestas, sabe? Que me encantou. Porque eu vim do teatro, né? Então eu ia para um festival de teatro e era aquela coisa assim, muito muito assim, lá nas alturas, né? Quando eu vou num festival de palhaçaria, num encontro de palhaço, eu falo, gente, é isso que eu quero. Então, e grandes artistas, né? E grandes artistas. A gente vai em festival, assim, com gente igual mestres mesmo, né? Que vem pra cá e a gente vê a humildade deles, a beleza no comportamento, né? O envolvimento com a cidade. Você vê, nossa, são figuras incríveis, é isso que eu quero ser, né? E aí essas viagens, elas fazem parte do processo, sabe? De desenvolvimento do palhaço. Porque é uma família, é uma grande família. Então a gente vai se conhecendo, vai observando o trabalho um do outro, porque apesar da pesquisa do palhaço ser de dentro para fora, ele também se descobre com a convivência com outro palhaço, né? O que o outro tá fazendo? Tem as técnicas também que vêm de fora, né? E aqui, como o mercado tem sido
né? A gente está tentando desenvolver. Quando a gente começou o La Carta aqui no estado, principalmente falando de, assim, minha palhaça feminista, né? A Léo Feminismo, por exemplo, assim, sempre ali ela vai falar alguma coisa. Então, a gente vai vendo que o público vai crescendo, né? A gente está tentando, está fazendo a nossa parte. Eu ia falar isso, que é a importância do La Carta, acredito que é também trazer esses palhaços de outros lugares para cá, né? Porque às vezes nem sempre as pessoas podem viajar para conhecer, mas grandes mestres vêm para cá, né? O Muqueca de Palhaço, né? Isso, e o Divas, que é o Festival de Palhaçaria Feminina, né? Então tem transitado artistas brasileiros de outros países também, né? Às vezes América Latina, toda, que trazem suas contribuições. Isso. E são encontros que realizam formação também, que é o que vocês falaram, né? Quer dizer, você tem que formar o público, mas você tem que formar também a geração de artistas, né? Que às vezes não estão tendo muito acesso a essa arte aqui. Eu, pelo menos, vejo como... Minha impressão é que ainda é uma coisa muito incipiente, né? Sim, é exatamente isso. Então, a gente Embora tem que... tenha, obviamente, palhaços, toda uma história na trajetória e tal, mas Sim. que ainda tem o potencial de crescer. Tem o pessoal, assim, o Circo de Lona viaja muito, é itinerante, né? Mas aí, especificamente, falando sobre estudos e conhecimento, né? De outras famílias. Porque somos clássicos também, não somos famílias tradicionais de lona, mas somos famílias tradicionais também, de circo teatro. Porque a gente fala isso, né? Porque a gente tenta trazer de volta essa tradição mesmo, né? De como, de técnicas e linguagens da palhaçaria, ou circense, ou do circo teatro, que a gente não encontrava mais, né? Essas viagens, elas foram necessárias também para buscar, para conhecer, né? A formação mesmo. Escola não tinha aqui. A gente teve que ir. Aí você vai rodando, vai rodando. Eu lembro que a gente passou na escola, né, de palhaço, e a gente ficou por lá. A gente deu um rolezão na região dos Lagos, ali, e começamos a fazer rua. Porque tem a questão também do público ser diferente, né? Então, se você vai para um público difícil, quando você pega esse fácil aqui, nossa, o espetáculo vai lá em cima, né? E a gente foi rodando, rodando. E aí você vai conhecendo as pessoas e vai fazendo esse intercâmbio. E o palhaço é muito isso, né? Tem disso, né? O circo tradicional, ele veio da itinerância, né? Antes mesmo de ter a lona, de existir essa estrutura, a itinerância, ele tá na veia, né? Levando para todo mundo. E por ele ser único, ele tem uma Chabelle só, não vai ter duas Chabelle. Vai ter um Cachoeira, porque só existe um Carlos Cachoeira, que passou pela trajetória dele, de vida dele, de trauma, de sofrimento, de felicidade, só tem um. Então, ele vai rodar ali o mundo para que o público conheça e veja o que ele tem para mostrar, né? Vou falar um pouquinho da realidade daqui do nosso município, né, do estado. A gente, a partir da inquietação de não ter uma formação artística profissional na linguagem da palhaçaria e do circo, fomos para outros estados estudar e poder aplicar dentro do nosso município, porque tem uma evasão, né, da galera de dança, de artes cênicas, do teatro. Eles procuram outros mercados mais amplos, né, dentro da própria região sudeste, vamos dizer assim. E aqui tem essa lacuna a ser preenchida, né? Eu não falo em detrimento dos projetos de circo social, que são muito pertinentes, que acontecem dentro dos cajuns, CRJ, mas não se tem uma formação artística profissional dentro dessa linguagem. Então, a partir daí a gente veio, né, aplicar aqui também no estado, estudamos fora para aplicar aqui, e veio esse convite do SESC, né, que a gente deu a nossa primeira oficina, foi uma formação de 40 horas, que é uma formação muito, né, uma carga horária interessante para os artistas que estão iniciando. E aí chega, né, esbarra nos festivais, nos encontros que a gente faz também. Porque muito além também da nossa visão pedagógica da palhaçaria, a gente demonstra, a gente busca também mostrar outras linguagens a partir dos mestres que tivemos contatos, né? Então, acho que isso é muito pertinente, né? E fica também a crítica de
Vocês têm a Fafi, que tem dança, música e teatro, mas não tem circo, não tem palhaçaria, e dentro do teatro não se estuda palhaçaria, né? A FAFIC é uma faculdade pública, né? É uma escola técnica, né? Do município de Vitória, né? Referência, Que formou uma geração aí. Né? Nossa, várias Essas gerações. áreas Poxa, muito pertinente. Várias gerações. Aí, ó, pra você ter ideia. Aí. Né? Então, eu acho que é muito aí, né, de preencher essa lacuna, né? E voltando um pouquinho lá atrás também, eu acho interessante, desculpa até me alugar, né, eu vou sintetizar, assim, você falou dos palhaços em zona de vulnerabilidade social e dentro do ambiente hospitalar, né, que é, você também está vulnerável, né, internamente. Então, nesses ambientes, você esquece o riso, você esquece de sorrir, que é uma parte também muito importante para o seu processo de cura, digamos assim, né? De sanar tudo aquilo que está passando. Então, o palhaço, a gente pensa, né, que o palhaço é um arquétipo da sociedade, então ele também é um agente social, né? A partir daí, dessa premissa, a gente pensa que o palhaço, para a gente, é o palhaço cidadão. A gente estuda muito essa linguagem. O palhaço cidadão, o que ele é? É o que bate de porta em porta dentro da sua comunidade, que escuta os anseios da comunidade e expõe isso de uma forma performática ou teatralizada, né? Onde eles podem se identificar e também até as instâncias superiores, assim, né? Ou escutarem, quem sabe, até sanar, né, esse problema, né? Que é, por isso que é herdeiro do bufão, né? Do bobo da corte, né? Essas grandes figuras aí que representaram o riso, por mais que seja de uma forma mais sarcástica, mais ácida, né? E uma coisa que eu queria perguntar para vocês é como é que está essa questão que vocês veem hoje das políticas públicas para fortalecer essa cena, né? Porque a gente sabe que na área cultural é fundamental em vários aspectos, né? Inclusive uma política bem feita, né? Que possa dar essa autonomia, né? E essa, enfim, recursos para os artistas produzirem seus espetáculos, né? Ainda mais em lugares aqui que são pequenos mercados, né? Que você não tem muito como fazer esse processo por outras vias. Como é que vocês avaliam que tem caminhado isso? Então, eu pude acompanhar de perto aí também, porque eu fiz parte do conselho, né, na cadeira de circo, então eu até me afastei um pouco, né, porque foi muito desgastante para mim. Eu acho que política, né, tratar de políticas públicas, é um assunto muito desgastante e que às vezes você pode até mexer num vespeiro, né? Então, eu até reconheço a atuação do Conselho Estadual, vamos falar do Conselho Estadual. Mas na linguagem de circo, para mim, ao invés de ter uma evolução, eu acredito que teve uma regressão, né? A meu ver, porque vamos falar da linguagem de circo, aí o circo é uma linguagem para a gente. Circo não é estrutura, né? Ele foi uma época, estrutura já não tinha estrutura, passou a ter estrutura, foi de madeira, alvenaria, até chegar a lona de tecido e lona americana, que é o que mais conhece hoje em dia, né? Esses circos de lona, bonitão, colorido. Mas a partir de um conflito da própria classe, né, aí teve uma segregação, né, com a atuação do conselho também, né, que escutou a classe, e claramente vamos falar assim que dentro do estado do Espírito Santo, a linguagem do circo de lona aborda mais pessoas, porque são várias pessoas dentro de cada circo. Tem mais circos de lona do que grupos de circo, novo circo de circo-teatro, né? Vamos dizer assim, né? Então, rola, eu acho, uma rixa, vamos dizer, uma rixa boba por conta disso, e acaba o novo circo sendo deixado de lado, porque é o circo contemporâneo, é o circo que está em ginásio, é o circo que está na rua, então não é o circo é o que está na lona, né? Porém não, o circo contemporâneo, o novo circo que existe atualmente, é o circo contemporâneo, o circo contemporâneo tradicional. Na época que chamado circo tradicional hoje em dia, ele era contemporâneo, porque chegou com uma novidade, só que foi uma linguagem que se estabeleceu, né?
Mas, enfim, tradição é tradição. Eu acredito que somos, né, de tradição também, como é uma linguagem, como que é uma coisa que a gente sempre bate nessa tecla. Mas eu acredito que deve-se escutar mais os dois lados e, ao invés de segregar, isso pode ser, né, aglutinado. Como se perde força, né? Você tem Exatamente. duas frentes de luta e não uma unificação. Com certeza. Porque também não são muitos recursos, né, disponíveis, assim, em termos de... Não são muitos recursos, mas até que, vamos dizer que ficou interessante. Agora, para os circos de lona, tá? Porque se não me engano, eram 6 projetos que eram aprovados, agora são 9 projetos aprovados. E era 45 mil, se não me engano, agora está 60 mil, né? E estão cadastrados 11 circos de lona no estado. Então, vai se contemplar quase mais, 90%? Isso é muito interessante. Agora, você pensa no novo circo, o novo circo são 3 projetos, antes era 15 mil, agora é 20 mil. E olha a linguagem do novo circo, você vai ver em festas de música eletrônica, não deixa de ser considerado circo. Tem o circo que faz entretenimento em festas privadas também, infantis, não deixa de ser circo. Tem os circos de rua, os artistas de semáforo, de praças, enfim, né? É muito amplo, em escolas. Sem falar que o que existe para além da política digitais, né? Que é o que você falou um pouco, o fato de só não ter atividades de formação, escolas, né? Enfim, também é uma questão, porque a política pública ela pode e deve atuar para além do edital, que é um mecanismo importante, mas que tem suas limitações, né? Medidas mais estruturais que possam consolidar, de alguma maneira, eu acho, essa cena, né? Sem dúvidas, poxa. Os editais são uma ferramenta para políticas públicas, né? Não são políticas públicas culturais de fato. A gente tem que entender isso. Então, tivemos e temos gestões que bate muito nessa tecla, eu estou fazendo tanto, estou fazendo isso e aquilo, porém, e aí? E a classe está sendo contemplada? Dentro dos editais de teatro, por exemplo, estão sendo 10 projetos para ser contemplados em montagem de 70 mil para um estado que tem mais de 60 grupos, né? Então, você bota a classe em conflito entre ela, disputando, né? E acho que está se fazendo políticas públicas. Eu acho que não é bem assim, eu acho que é uma visão rasa e até um tanto neoliberal, digamos assim. E assim, uma coisa que eu queria perguntar também, que eu acho importante, especialmente para a Amora, né, é sobre essa questão da participação das mulheres, né? Vocês têm feito o festival aqui, o Divas, né? Já tem feito esse diálogo, mas, quer dizer, o que é ser mulher, né, nesse meio do palhaço, da palhaçaria? Então, existem muitos registros de mulheres tentando, né, estar dentro dessa linguagem. Sempre teve, né? Porém, aqui no Brasil, nós temos apenas 32 anos de existência, o primeiro grupo de mulheres palhaças no nosso país, né? Que é as Marias da Graça. Então, assim, e detalhe que quando elas fizeram, tem 32 anos, né? Foi em 1991, tá fazendo 33. Detalhe que nessa época nem elas sabiam que eram palhaças, que estavam descobrindo ainda, né? Tem uma matéria que chama elas de pin-up, da comédia, alguma coisa assim, que eu não lembro. Na nossa última edição, em dezembro agora de 2023, a gente trouxe a Aldevane Neia, que é uma das palhaças mais antigas do Brasil, tem 34 anos de palhaçaria. Então, muito recente, muito recente. A mulher, ela foi literalmente impedida mesmo de estar dentro dessa linguagem de palhaçaria. Era visto como um trabalho apenas para homens. Homem era palhaço, né? Por quê? Essa questão que a gente falou lá no início da nossa conversa, né? Sobre a menor distância entre duas pessoas, o nariz, sobre essa intimidade que a gente cria com o público quando a gente coloca o nariz, isso para a mulher há 32 anos atrás é inaceitável. Até hoje, né?
mulheres, nós atrizes, a gente sofre preconceito, né? Até hoje, uma mulher, se ela for se relacionar com um cara que não seja da área dela, ela vai sofrer um preconceito, né? O companheiro dela, ou ele é muito desconstruído, ou ele tem alguma coisa ali da área, ou ela vai sofrer esse preconceito na própria casa, com os próprios familiares, com o próprio relacionamento, porque a mulher artista ela é vista, né, como uma indecente, como uma libertinária, como fala? Libertina, promíscua. Imagine a mulher palhaça, né? Temos relatos de mulheres que se vestiam de homem para poder trabalhar dentro dessa linguagem. Então, a palhaça de Natal, acho que no primeiro encontro de palhaço, 2018, a gente passou um doc sobre ela, né, Ferrugem, grande amiga nossa. E teve problema nas cordas vocais, fazendo, sabe, voz de homem. Porque na hora de contratar para uma festa, para um evento, era um casal, não contratava. Não aceitavam mulher palhaça. Ela tinha que se vestir de homem. E isso várias mulheres passaram, né? E aí teve uma luta, veio a luta do feminismo, veio as palhaças arretadas aí do teatro também, da rua, e começaram a lutar por este lugar, né? Os encontros de palhaçaria feminina foram criados para criar literalmente nosso espaço dentro deste meio, deste mercado. Porque nos encontros festivais de palhaçaria, as mulheres só apareciam quando elas eram casal de alguém, né? Agora isso, recente. Só quando era marido de um palhaço famoso, sozinho, ou É importante. nunca sozinha. Até Então as mulheres vistos, né, nos festivais mistos. nos festivais As mistos palhaças mesmo. eram cotas. Assim, Que eu tô são falando. cotas. Porque festival de palhaçaria era de homem. Esses mistos era a maioria homem, né? Até há pouco tempo, um grande festival aí que a gente gosta, as amigas nossas botaram placas, isso tem nem 5 anos, né? Botaram placa das mulheres, que as mulheres estavam lá assistindo, estavam lá como iniciantes. Tinha umas 2 participando do festival inteiro, porque eram companheiras de cena de um palhaço famoso, um palhaço convidado, ou alguém da organização. Então as mulheres tiveram que criar, né, os próprios lugares, o próprio espaço. Aí Que acaba vieram... sendo espaço de fortalecimento, né, político, né, também, de se colocar, de se conhecer, para poder colocar essa demanda, que eu acho que aconteceu em vários, né, Sim. com suas especificidades, mas em vários locais, nem só da arte, né, de todas todas as profissões, né, porque o machismo é estrutural, né. Sim. Esse debate é muito atual, né, inclusive. Aí, a partir desse debate também, o quinto Muqueca vai acontecer de 29 de abril a 5 de maio, agora. A gente pensou em fazer equidade de gênero, porque vai ter metade de apresentações de oficina de mulheres, metade de apresentações de oficina de homens, né, para trazer um pouco dessa equidade e poder jogar em debate isso, mostrando é possível fazer um festival com equidade de gênero, tanto com recorte trans, cis, não binário, enfim. Bacana. Não é isso, nosso tempo está acabando. Vocês querem deixar mais alguma última mensagem aí pro público? Já convidaram, né, para o próximo Muqueca de Palhaço? O Muqueca de Palhaço vai estar lindo. Em primeira mão, né, essa data aqui. Exatamente. Acabamos de decidir, tem uns 2 dias que a gente fechou essa data. Vou passar até para nossa assessoria de Não imprensa. que não possa mudar. Mas é porque o último Muqueca foi feito para comemorar os 10 anos de La Carta, né? Que o La Carta, ele foi criado, foi fundado dia 1º de maio. No Dia dos Trabalhadores, né, em 2013. Inclusive, o nosso beijo foi aqui na Quintinha, no Bocaiúva, nosso primeiro beijo. Aqui pertinho. A gente vindo pra cá, olha aqui que a gente deu nosso primeiro beijo aqui no Cine Rua 7. Saindo do Cine Rua 7. E aí foi depois, né? Porque o La Carta veio antes do casamento, né? Mas a gente meio que comemora juntos. Mas o La Carta veio antes, né? E aí a gente fazia o Muqueca na Semana Santa, porque era Muqueca de Palhaço, Semana Santa, para trazer todo esse movimento, né, para curtir e conhecer a nossa cultura. Só que deu muito certo fazer no aniversário do La Carta, 1º de maio, né? Aquele cortejo 1º de maio foi muito lindo, todo mundo adorou. E a gente vai, acho que, continuar com essa data do aniversário do La Carta, né?
Sim. Aí vou comemorar 11 anos agora, vai ser lindo. Tá vindo, assim, nossos mestres. Tá vindo todos, praticamente, quase todos, né? Os mestres do La Carta. Só não vai vir pro 7, mas a gente vai encontrar com ele no Lume. E a Lili, infelizmente, nos deixou, tem uns 2, 3 meses. Mas fora isso, todos os nossos mestres vão estar em peso aqui em Vitória. Vai estar lindo. Grande oportunidade. Então, para quem quiser acompanhar, La Carta Circo Teatro, não é isso? Isso. No Instagram é lacarta.circo, né? Mas escrevendo La Carta Circo Teatro aparece. Né? Fica o convite para vocês, para participarem. Vai ter oficinas, vai ter rodas de conversa, além de espetáculos e cortejo maravilhoso, assim, no Dia do Trabalhador. É muito importante essa data porque é política, né? Se faz política nas ruas, num ano tão pertinente quanto esse ano, né? E o recado que eu deixo para a galera é que é possível realizar seus sonhos, né? A vida é um jiló, é amarga, mas é uma delícia. Então, corra atrás de seus sonhos, que o La é Carta possível. é a realização de sonho, né? Exato. E uma coisa que eu gostaria muito de dizer é que, assim como, não só como profissão, mas como sobrevivência, porque é arte, né? É difícil a artista sobreviver mesmo. Não é porque é palhaçaria, não é porque é isso, é aquilo, nada específico. A arte é difícil mesmo. Um dia o artista vai estar bem, outro dia ele vai estar muito mal, um dia ele vai estar comendo num restaurante chique, no outro dia ele vai estar passando fome mesmo, sem nem ovo para comer, porque é sobre isso. Mas a arte, assim como a palhaçaria, é uma profissão como qualquer outra, né? Como qualquer outra. Então, eu deixo essa... trabalhadores também. Isso! E aí eu deixo essa reflexão, porque foi uma coisa até que eu aprendi com um mestre que eu tive do teatro, nem era palhaço ainda. E por coincidência, ele é muito amigo da Aldevane, minha mestra, lá de Natal. Que ele chegou e falou, gente, olha só, o trabalhador trabalha quantas horas por dia? Uma pessoa, assim, assalariada, CLT, sei lá, carteira assinada, contrato, quantas horas ela tem de trabalho por dia? Né? Eu quero ser médico para ganhar bem. Tá, mas você sabe quanto ele estuda? Quanto que ele trabalha por dia? Sabe? Então, não é sobre o tipo do que você faz, né? Não é sobre a sua profissão, é sobre o tempo de trabalho que você tem. E eu acho que a gente conseguiu sobreviver e dentro, né, da arte e nessa nossa linguagem que quase não é considerada profissão, mesmo sendo a profissão mais antiga da humanidade, é a mais valorizada até hoje, trabalhando. Né? Infelizmente, que ninguém gosta, tô brincando. Mas é trabalho, né, gente? Trabalho, não é porque você é artista, que você vai ficar lá só final de semana, vai trabalhar só no final de semana, ou vai curtir todo dia, porque glamour, né? Não tem é só glamour. ensaio, tem o estudo, tem... É todos os dias. 24 horas. A gente sonha com isso. A gente sonha com vamos anotar aqui, porque de repente pode funcionar para alguma cena. É assim que é a vida. É como qualquer outra profissão, né? Você não vai ficar rico, não, mas vai ser feliz. Vai viajar muito. Mais importante, né? É isso aí. Mas obrigado, Amora Gasparini e Carlitos Cachoeiras. Foi mais uma entrevista do século. Produção, locução, minha Vitor Taveira. O apoio técnico hoje do Tony Braga, aqui nos bastidores. A gente volta toda quarta-feira, né, 18h30, com os temas importantes para pensar o Espírito Santo. Obrigado por vocês trazerem essas reflexões aí, bem legais para a gente. E lembrando que o Século Diário também, né, tá no YouTube, tá na plataforma de áudio, também no seculodiario.com.br, onde tem notícias fresquinhas todo dia sobre o Espírito Santo, lá com nossa grande equipe de reportagem. É isso, valeu, até mais. Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo.